Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos para mais um vídeo. Então, gente, uma coisa que eu digo para vocês é: não tentem dar conta de tudo, tá? Hoje em dia, muitas pessoas estão adoecendo psicologicamente porque estão tentando dar conta de todas as coisas. E uma coisa que está muito conhecida nos dias de hoje é o tal do burnout, que é um estresse muito elevado que chega a adoecer você, né? Então, isso atrapalha a sua vida pessoal, no trabalho, como um todo, né? Então, assim, gente, não tentem dar conta de tudo. Entenda que a gente é ser humano, a gente não é uma máquina, tá? Para dar conta de tudo o tempo todo. A sociedade, as pessoas cobram da gente alta performance. Uma performance, assim, sobre-humana, entendeu? Que se você tentar seguir os ritmos que as pessoas ditam por aí, questão da produtividade e tudo mais, você vai ficar pirado da cabeça. Entendeu? Você vai ficar com o parafuso solto, porque não tem como. Estudando sobre a mente humana, eu percebi o quanto a nossa mente precisa de pausa, de relaxamento. Por mais que você tenha uma vida corrida, tira 5 minutinhos ali para você relaxar, para você não fazer absolutamente nada, sabe? Desfrutar de uma xícara de chá, um café, ler um livro, sabe? Esticar as costas se você fica muito tempo sentado, esticar as costas, tipo, se você trabalha em casa deitado, ou ficando em pé, fazendo um alongamento, enfim, gente. Mas a pausa, ela é muito importante para o nosso cérebro desacelerar e você ter aquele respiro mental, sabe? Muitas vezes a gente leva muito a sério a nossa saúde física, mas da mesma forma a gente também tem que cuidar da saúde emocional. Eu fiz pós-graduação em inteligência emocional, saúde mental e neurociências, e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, foi me especializar nessas 3 áreas, porque eu aprendi muita coisa, gente, muita coisa sobre como funciona o cérebro humano. E um conselho que eu daria para a maioria das pessoas de hoje é: parem de correr. Parem de viver como se vocês tivessem que correr o tempo todo, como se você estivesse perdendo tudo. Porque a sociedade prega pra gente que a gente sempre tem que estar produzindo, que a gente tá perdendo alguma coisa se a gente tá parado, descansando. Gente, descansar não é luxo, é necessidade, porque se você não descansa, você não funciona bem. Então, dormir bem não é luxo, é necessidade. O seu corpo, ele precisa descansar para no outro dia você dar conta das demandas do dia. Aí tem gente que dorme super mal e quer no outro dia dar conta de tudo, fazer tudo certinho. Gente, não tem como. Eu sou mãe de um bebezinho de 11 meses. E assim, na minha casa, eu faço o que dá. Eu não fico tentando ser alta performance, dar conta de tudo, porque eu sei que se eu mirar nisso, eu vou só me estressar, porque eu vou criar uma expectativa que eu não vou conseguir cumprir. É muito chato quando você coloca expectativas sobre você que você não consegue cumprir. Eu sei que se eu disser: não, a partir de hoje a casa vai ficar impecável, todos os pratos lavados, todas as roupas limpas, o chão brinco, os banheiros todos limpos, tudo, eu vou deixar a casa impecável. Gente, eu vou sumir nessa alta produtividade, porque a casa vai estar impecável, mas e eu vou estar um bagaço. Eu preciso ter o meu momento de leitura, eu preciso ter o meu momento de desfrutar uma xícara de chá ou de um cappuccino que eu gosto. Um momento de orar, sabe? De simplesmente ficar longe das redes sociais e orar e me concentrar ali no meu momento com Deus. É o meu momento de respiro para eu conseguir dar conta das demandas do dia a dia. Então, eu tento, na minha casa, né, fazer o que é mais prioridade. A prioridade hoje é lavar os pratos. Então, eu vou focar em lavar os pratos, porque acumulou muita louça. A prioridade hoje é tirar as roupas do varal. Vou lá tirar porque tá muito tempo a roupa ali no varal. Ou botar tal roupa para lavar. E aí, por aí vai. Né? E aos poucos a casa vai funcionando. Mas, gente, casa onde mora pessoas vai estar sempre bagunçada, porque a casa está sempre em movimento. Mas isso é bom. Se eu morasse sozinha, a casa estaria impecável. Mas eu não teria do meu lado as pessoas que fazem a minha vida ter sentido, ter propósito, entendeu? O meu filho, né? O meu esposo. Então, assim, são pessoas importantíssimas para mim, que faz parte da família e que fazem bagunça, e eu também faço, né? Lógico, se eu morasse só, eu faria bem menos bagunça. Se fosse só eu e meu filho, por exemplo, talvez eu tivesse um tempo livre, porque tem um tempo livre que eu poderia estar cuidando da casa. Geralmente eu dedico ao meu marido, porque ele já passa o dia todo fora. De tarde até de noite ele passa o dia todo fora. Então, o que acontece? Eu acabo ficando muitas vezes querendo aproveitar, né, esse tempo com ele. Então, em vez de eu estar arrumando a casa, eu fico com ele assistindo série, uma coisa assim.
Então, se morar só eu e meu filho, o tempo que eu fico conversando com ele, dando atenção a ele, eu estaria limpando a casa. Então, a casa provavelmente estaria sempre impecável. Mas não é a realidade, né, gente? Então, a gente tem que se virar como pode, né? E, assim, eu dou o meu melhor da forma como eu posso. No começo, eu confesso, estava me fazendo muito mal o fato de eu não estar conseguindo dar conta de algumas coisas. Mas hoje em dia, gente, eu não tô mais com essa pressão, sabe? De, eu tenho que performar. Eu sei que algumas pessoas podem não concordar comigo. Eu sei que tem algumas mulheres que entram na disputa da maternidade, né? Mulher gosta muito de competir com outra. E aí diz assim, mas na minha época eu conseguia dar conta de tudo. Mas na época, só que na época das mulheres de antigamente, elas tinham rede de apoio. Elas tinham tias, mães, primas, irmãs, amigas. Tinha uma vasta rede de apoio. Hoje em dia, cada um por si, cada um que lute, tá? Hoje em dia não tem esse negócio de rede de apoio, a não ser que você tenha dinheiro para estar pagando, né? E se você tem rede de apoio, agradeça a Deus, porque não é a realidade da maioria, entendeu? Hoje em dia tá cada um correndo contra o tempo e 1 minuto de uma pessoa é muito valioso hoje em dia, porque as pessoas hoje em dia são tão atarefadas, tem tanta coisa para fazer, que se ela para 1 minuto para te dar atenção, conversar com você, já se considera uma pessoa especial, porque a maioria das pessoas não param para respirar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, dizer, se você nunca teve um burnout, então pare antes de você ter. Se você não sabe o que é um burnout, agradeça a Deus, porque ainda não aconteceu com você. E se Deus quiser, não vai acontecer se você cuidar da sua saúde mental e emocional, entendeu? Entendendo da importância de você não se sobrecarregar, porque se você permitir, gente, as pessoas, elas te sobrecarregam. As pessoas te sobrecarregam porque as pessoas não têm dó nem piedade de você. Uma coisa que eu aprendi na vida, as pessoas, se elas puderem se livrar de algumas dificuldades e colocar nas suas costas, elas vão colocar sem dó nem piedade. Isso é pessoas que você gosta, que você não gosta, do trabalho, pessoal, enfim. As pessoas têm a tendência de muitas vezes, gente, querer passar dos limites. Então, nós que temos que ser responsável de colocar essa barreira, esse limite nas pessoas e dizer, olha, é o seguinte, eu só vou até aqui. Eu não vou me extrapolar, eu não vou tentar fazer o que eu não consigo. Então, coloque limite nas pessoas, mesmo que elas fiquem com raiva, mas você que é responsável por cuidar da sua vida. Se você adoecer psicologicamente, vai ser complicado para você tratar isso depois, e a pessoa que te colocou em maus lençóis não vai te ajudar com terapia, não. Essa pessoa não vai contribuir em nada para você pagar uma terapia, fazer sessões e você cuidar da sua mente, tá? Então, um conselho que eu dou a você, coloque limite nas pessoas, coloque limite no trabalho, tire seu momento de descanso para depois você não estar aí querendo arrancar os cabelos, sobrecarregado, dizendo que ninguém olha para você, que ninguém cuida de você, que ninguém se importa com você. Infelizmente, é uma verdade, as pessoas estão cuidando delas, do umbigo delas, tá bom? Então, já fica aí a dica para vocês.